Hoje nós vamos falar a respeito da voz do medo, a voz do medo. E não por acaso, nós encontramos na Bíblia 365 vezes a frase não temas. Incrível, né? 365 vezes está escrito a frase não temas na Bíblia. Uma vez para cada dia do ano. É como se Deus estivesse falando para nós todos os dias, não temas. Já pensaram nisso? É como se o Senhor estivesse falando para cada um de nós, todos os dias, não temas, não temas. Tudo que está na Bíblia não está por acaso, eu sempre digo isso. Tudo não está ali por acaso. Da mesma forma que quando Deus chama Josué, quando Josué vai substituir Moisés, quando Deus vai falar com Josué e dizer para Josué que ele estará substituindo Moisés, por 3 vezes o Senhor repete para Josué ser forte e corajoso. 3 vezes o Senhor repetiu para Josué ser forte e corajoso. Está lá no primeiro capítulo do livro de Josué. No primeiro capítulo, o Senhor repete ali 3 vezes para Josué ser forte e corajoso. O fato do Senhor repetir isso para Josué já deixa uma ênfase de que Josué precisaria de muita força e coragem para poder liderar o povo de Deus. Ele precisaria disso. Então, logo a gente já faz aqui uma matemática, né? Se nós já entendemos que o fato do Senhor repetir para Josué 3 vezes ser forte e corajoso era justamente para que Josué entendesse que seria muito necessário, né, força e coragem para o trabalho que ele teria, como então nós podemos entender, como então nós podemos interpretar o Senhor falando na Bíblia, falando na palavra, 365 vezes, não temas. Como nós podemos entender isso? Bom, só tem um jeito da gente entender isso, é entendendo que de fato nós temos um problema nessa área. O Senhor sabia que Josué teria problemas no decorrer, né, da sua missão, do seu chamado. O Senhor sabia disso e por isso ele disse, seja forte e seja corajoso, porque ele sabia que ele teria problemas nessas áreas. E o fato de nós vermos que o Senhor colocou 365 vezes na Bíblia a frase não temas, nós então só podemos entender que de fato nós temos problema nessa área. Temos problema na área do medo. Mas Deus não colocou isso para que simplesmente seja um alerta de medo, né? Eu sempre digo o seguinte, não existe teologia bíblica do medo. Até existe teologia do medo, existem pessoas que pregam a teologia do medo. O que é teologia do medo? É pregar para você ficar com medo do diabo, medo do inferno, e aí você querer se aproximar de Deus, não porque Deus é bom, não porque Deus é salvação, não porque Deus é libertação, mas porque você está com medo de ir para o inferno, porque você tem medo do diabo. Então, existe aí uma teologia do medo que prega essas coisas a fim de tentar ganhar as pessoas pelo medo, né? Pelo medo do diabo, pelo medo do inferno, enfim, pelo medo de alguma coisa. Mas, biblicamente, não existe teologia do medo, né? Existe o alerta do Senhor a respeito das obras do mal, das obras malignas, das obras mundanas, das obras da carne. Existem alertas do Senhor que são justamente para nos encorajar. Não é para que nós tenhamos medo, pelo contrário, é para nos encorajar. Então, vendo, né, isso que o Senhor faz, isso que o Senhor coloca ali, como eu já vou repetir mais uma vez, né, 365 vezes colocando na Bíblia a frase não temas, não é justamente para que a gente tenha medo, já que está escrito tantas vezes. Não, é para nos encorajar, já que muitas coisas nos fazem sentir medo. Muitas coisas nos fazem ter medo. Então, diversas vezes o Senhor nos encoraja, né? Não
tenha medo, né? E se ele falou isso tantas vezes, é justamente porque existem muitos motivos que tentam nos levar a sentirmos medo, a termos medo. Em Provérbios 24, verso 10, diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Ou seja, vamos voltar lá para Josué, né? Josué, seja forte e corajoso. 3 vezes o Senhor falou para Josué: seja forte e corajoso. Precisamos ser fortes para que no dia da angústia, e é muito interessante isso, nós vimos, para quem acompanhou a série Armadura de Deus, que nós fizemos antes da série Vozes, para quem acompanhou a série Armadura de Deus, várias vezes eu falei a respeito disso. A Bíblia nos orienta que existem dias maus e que nós vamos passar por dias maus, por dias difíceis, né? Ou seja, não adianta você ficar orando para que esses dias não aconteçam. Você precisa se preparar, se capacitar para poder enfrentar esses dias bem, para poder enfrentar bem. E como eu faço isso? Me fortalecendo, sendo forte. E não tem como ser forte se não for pela força do Senhor, porque pela nossa própria força nós não conseguimos. Eu posso estar forte hoje, posso estar bem hoje, mas fatalmente vai acontecer alguma coisa na minha vida, e que se a minha força depender só de mim, ai de mim, coitadinho de mim. Se depender só de mim, a minha força, porque quando algo que nós não estamos preparados acontece, a nossa força, ela vaza de nós, né? É como se nós estivéssemos furados e simplesmente a nossa força ela se vai, ela simplesmente se vai. Então a nossa força precisa vir de Deus, né? Porque da mesma forma, quando acontecer algo conosco, nós vamos ficar aflitos, nós vamos ficar afligidos. Mas mesmo que a nossa força se vá, a força de Deus, ela continua nos preenchendo, ela continua nos fortalecendo. O que foi que Paulo disse? Quando estou fraco, é aí então que sou forte. Por quê? Porque a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. Então, quando eu sou fortalecido no Senhor, mesmo quando eu estou fraco, eu sou forte, porque a minha força vem de Deus. E eu preciso ser forte para que eu não venha vacilar no dia da angústia, assim como fala esse provérbio que eu vou repetir. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Então, precisamos ser fortes, precisamos estar fortalecidos no Senhor, porque nos dias maus, nos dias de angústia, nós não podemos estar fracos. Nós não podemos estar fracos, né? Então, uma coisa que a gente já precisa aprender é o seguinte, que o verdadeiro problema não é o que acontece por fora, não é o que acontece no exterior. E sim, preste atenção, o verdadeiro problema não é o que acontece no exterior. E geralmente a gente coloca todo o peso, toda a responsabilidade do que nós estamos sentindo e passando em cima daquilo que aconteceu exteriormente, aquilo que aconteceu no exterior. Só que o verdadeiro problema não é o que acontece no exterior, e sim como você é afetado por isso. Muitas pessoas passam pelos mesmos problemas, mas nós percebemos que cada pessoa reage, é afetada de um jeito diferente diante de uma mesma situação. Ou seja, a gente já pode constatar que a questão não é o que acontece, a situação que acontece, né? O que acontece exteriormente, mas sim como isso me afeta. Isso exatamente como isso nos afeta. O medo, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Ele vem por causa de algo de fora, por causa de algo exterior. Mas ele só existe dentro de mim, dependendo de como eu reajo à situação.
Por isso eu disse, o verdadeiro problema não é o que acontece no exterior, e sim como eu sou afetado por isso. Porque o medo ele só cresce dentro de mim, dependendo da forma como eu sou afetado pelas coisas que acontecem por fora. As coisas externas sempre vão acontecer. Isso nós não temos como fugir disso, né? A Bíblia, ela sempre nos orienta a respeito disso, e se você observar, a Bíblia ela nunca está voltada ao aspecto exterior. Ela nunca está voltada ao que acontece por fora, e sim sempre como isso te afeta por dentro. A Bíblia sempre trabalha o interior do ser humano, o meu interior e o seu interior. Nunca aquilo que está acontecendo no exterior, por fora, e sim sempre como isso está te afetando por dentro. Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33 diz assim: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Vou repetir. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outra versão vai dizer assim, tenham bom ânimo, né? Mas eu gostei dessa versão que diz tenham coragem, porque combina perfeitamente com o que a gente está falando. Combina com o que a gente falou de Josué, né? Ser forte e corajoso. Combina porque coragem é o contrário de medo, né? Então combina perfeitamente com o que nós estamos falando. Jesus disse, eu falei essas coisas para que vocês tenham paz em mim. É muito interessante não só o que Jesus diz, mas como ele diz. Como como nós aplicamos isso na nossa vida. Como eu estava dizendo, não se trata daquilo que acontece no nosso exterior, das circunstâncias, das situações, mas sim como nós reagimos a essas coisas e como essas coisas nos afetam. O que Jesus está dizendo aqui é que coisas acontecem, né? Quando ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja, ele está dizendo, vão acontecer coisas, né? Vão acontecer coisas, como eu já citei, lá em Efésios, está dizendo, resistam, sejam fortalecidos nos dias maus. Né? Então, a Bíblia em diversos lugares, ela está dizendo que nós vamos passar por situações difíceis. Nós vamos passar por tempos ruins. A Bíblia diz isso. E aqui é mais um caso em que Jesus está dizendo, no mundo tereis aflições. Isso vai acontecer. Isso fatalmente vai acontecer. Mas eu estou dizendo para vocês, tenham paz em mim. Tenham paz em mim. Ter paz em Jesus significa que, apesar de estarmos no mundo e no mundo ter aflições, né? Porque é muito bom a gente entender como que Jesus está colocando, né? Tudo isso. Ele diz assim, no mundo vocês passam por aflições. Em mim, vocês têm paz. Tem como você sair do mundo? Não, não tem como sair do mundo. Mas você pode estar no mundo, mas em Jesus. É aí que está a diferença. Eu não tenho como sair do mundo, né? Até a própria palavra diz, se você não consegue viver no mundo, necessário vos é sair do mundo. Né? Só que sair do mundo só tem um jeito, é morrendo, não tem outro jeito de sair do mundo. Então nós não podemos sair do mundo. Se a gente não pode sair do mundo, a gente pode tirar o mundo de nós. Se nós não podemos sair daqui, nós podemos tirar ele de nós. E como nós fazemos isso? Só tem um jeito. Só tem um jeito. Colocando Jesus para dentro. Em mim vocês tenham paz. O único jeito de afastar o medo e ter essa coragem que a Bíblia fala é se dentro de nós estiver essa ferramenta, esse instrumento de coragem que nós precisamos, que é Deus.
É o único jeito. Deus é a única forma que nós temos de transformarmos o medo em coragem. Deixarmos de ouvir o medo, já que o medo é uma voz, né? Deixarmos de ouvir a voz do medo, deixar que ela nos influencie, né? Para termos essa coragem. E convenhamos, só dá para ter coragem no momento difícil se o meu ouvido estiver apenas voltado para Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu só vou ter coragem em momentos difíceis se os meus ouvidos estiverem totalmente virados, voltados para Deus. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Isaías, capítulo 30, versículo 15 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. Bom, mais uma vez a gente confirma, a Bíblia fala a respeito do interior do ser humano. Como eu já estava falando antes, né? Não se trata do exterior, se trata do interior, aquilo que vem de dentro de nós. A nossa força, ela vem de dentro. Jesus, ele entra em nossa vida, se nós permitirmos, é claro, ele entra em nossa vida e é a partir de dentro que ele trabalha. Ou seja, toda a força, toda a coragem que nós precisamos, ela precisa fluir de dentro de nós através da ação de Cristo em nossas vidas. E o que o profeta Isaías está falando é justamente isso. Ele está proferindo a própria palavra do Senhor, né? O Senhor Deus falando através dele. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Ou seja, na ausência de medo. Na ausência de medo. E ele não está falando de momentos tranquilos, de momentos sossegados. Não, ele está falando de momentos difíceis, mas na ausência do medo. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós precisamos anular o medo. Precisamos anular a voz do medo nas nossas vidas. Se vem de dentro, então nós precisamos exatamente trabalhar os problemas internos. Os problemas que vêm de dentro de nós, né? Nós precisamos entender que os temores, eles nos ferem por dentro, assim como os problemas nos ferem por fora. Um problema acontece exteriormente, por fora. Vem um temor de dentro e nos fere por dentro. Então, assim como os temores nos ferem por dentro, os problemas nos ferem por fora. É uma consequência. Quando nós permitirmos que problemas externos nos afetem por dentro, então esses problemas se tornam em temores. E tanto por fora quanto por dentro eles vão nos machucar. Eles vão nos afligir, eles vão de fato nos afetar. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, fala exatamente a respeito disso. 2 Coríntios 7, 5 diz assim: porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Paulo, falando aos Coríntios, ele fala exatamente disso, de como as aflições, né, elas nos afetam por fora e, consequentemente, nos afetam também por dentro. Né? Lutas por fora, temores por dentro, que é exatamente o que eu estava falando. Problemas nos afligem exteriormente, por fora, e vem os temores que nos machucam, que nos afligem por dentro. Nós precisamos nos tornar, vamos dizer assim, imunes. Nós precisamos da vacina do medo, né? Vacina contra o medo, para que nós possamos nos tornar imunes às circunstâncias externas, às coisas que acontecem externamente. Tem como se tornar 100% imune, pastor? Não, não tem como, porque a própria Bíblia diz que nós seremos afligidos.
né? A não ser que a gente se torne frio o suficiente para não sermos afetados por nada. Mas não é isso que a Bíblia quer. O que a Bíblia quer não é frieza, né? É diferente, é totalmente diferente. A Bíblia não quer pessoas que não tenham sentimentos, né? Que não sintam nada. A Bíblia quer que sentimentos maus não nos afetem. Né? Que nós estejamos tão fortalecidos no Senhor que os problemas externos não nos afetem. Né? Apesar de sim sentirmos as coisas que acontecerem. Obviamente, fatalmente, nós vamos sentir o que acontece, mas precisamos estar fortalecidos para que isso não se transforme num medo, porque o medo paralisa. O medo ele nos torna paralisados, ele nos estagna, né? Nos deixa estagnados, parados, travados em todos os sentidos. Né? Tem pessoas que literalmente, quando tomam um susto, né, ficam com medo, elas paralisam mesmo, né? Como se fosse o Chaves, né? O ataque de paralisia do Chaves. É uma brincadeira, é claro, mas muitas pessoas literalmente ficam paralisadas. E não apenas fisicamente, ao tomar um susto, ficam paralisadas fisicamente. Muitas pessoas ficam paralisadas emocionalmente, espiritualmente, diante de medos que existem. Né? E isso é um perigo gigante. Por quê? Porque o medo e a preocupação são aliados. Medo e preocupação são aliados e aliados dos nossos inimigos externos. Né? Porque os nossos inimigos externos, eles querem muito que nós estejamos com medo e preocupados, porque eles usam esse medo e essa preocupação justamente para confundir a nossa mente, para confundir a nossa fé, já que medo e fé são completamente contrários, nós já vamos ver isso, né? E Deus chamou essa parceria do medo e da preocupação de maldição. Deus chamou essa parceria aí do medo e da preocupação de maldição que viria sobre aqueles que se rebelassem. Quer ver? Deuteronômio 32, 25. Deuteronômio capítulo 32, versículo 25, a parte A, diz assim: do lado de fora a espada causará devastação, e em casa o pavor. Se nós contextualizarmos, né, pegarmos o contexto ali desse trecho, nós vamos ver que Deus está falando a respeito de quem traz rebeldia, dos rebeldes, né, de quem faz rebeldia, né, de que isso traria maldição e que vem tanto de fora quanto de dentro. Quer dizer, a Bíblia se conversando, né, a Bíblia se completando e se conversando. Novamente Deus está falando dessa questão de ser afetado por fora e por dentro. Né? Como ele diz, do lado de fora a espada causará devastação, ou seja, os problemas exteriores, e se refletindo interiormente, quando ele diz, e em casa o pavor, o medo, né? O medo, ou seja, os problemas afetando e causando medo. E o diabo, ele se aproveita dessa situação. Em Lamentações capítulo 1, versículo 20, Lamentações capítulo 1, versículo 20 diz assim: olha, Senhor, por que estou angustiada? Olha, Senhor, por que estou angustiada? A minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora, a espada mata os filhos, aqui dentro, a morte se propaga. Gente, nós falamos de Deuteronômio, que foi escrito por Moisés, e agora nós estamos falando de Lamentações, que foi escrito por Jeremias. Períodos muito longes, né? Períodos bem distintos, e Moisés lá antigamente na caminhada com o povo hebreu, e aqui Jeremias já no período do exílio babilônico, e os dois falando a mesma coisa. Os dois falando a mesma coisa, falando de rebeldia e da consequência da rebeldia, trazendo destruição, trazendo medo, trazendo todo tipo de consequência por conta do medo e daquilo que ele vai trazendo às nossas vidas.
O medo, ele tem o poder de roubar a nossa força e a nossa capacidade de vencer. Uma pessoa dominada pelo medo, ela perde a sua força. E perdendo a sua força, ela perde também a sua capacidade de vencer. Ninguém vence sem força. Não tem como vencer sem força. Mesmo que a gente entenda, né, que a vitória vem de Deus, Deus chama os corajosos. Diversas vezes na Bíblia a gente vê que quando estavam reunindo pessoas para lutar, Deus mandou tirar os medrosos. Deus falou, tirem os medrosos do meio. Lembram com Gideão? Gideão com um exército de milhares e Deus falando, tire os medrosos do meio. Por quê? Porque o medroso, né, aquele que está contaminado pelo medo, ele não tem capacidade de vencer. E ele vai tirar a capacidade dos que não estão com medo de vencerem. Porque o medo é uma doença contagiosa. E se os corajosos ficarem em meio aos medrosos, eles vão acabar ficando com medo também. Porque eles vão acabar sendo contaminados. Então, afastem os medrosos. Retirem os medrosos. Deixe apenas os corajosos lutarem. Para que os medrosos não acabem afetando os corajosos. Por quê? Porque o medo, ele tira a nossa força, elimina a nossa força. E, minando a nossa força, ele nos tira a capacidade de vencer. Nós precisamos eliminar o medo da nossa vida. Precisamos eliminar essa voz que muitas vezes está nos minando as nossas forças. Está minando as nossas forças. Que está nos desencorajando de lutar. De sermos aquilo que Deus pediu para Josué. Ser forte e corajoso. Exatamente as duas coisas, gente. O medo mina a força, obviamente minando a força, vai minar a coragem, né? Quem já está com medo e sente suas forças indo embora, automaticamente vai perder a coragem. Automaticamente vai perder a coragem. Se já é difícil enfrentar algumas lutas estando bem, imagina não estando bem, né? Imagina estando sem forças, sem coragem, estando vazio. Não tem como. Não tem como. Nós precisamos estar fortes. Precisamos estar de pé. E roubando as nossas forças, minando as nossas forças e tirando a nossa capacidade de vencer, outra coisa que o medo acaba fazendo é nos impedindo de servir a Deus. O medo acaba nos impedindo de servir a Deus, né? Se nós damos ouvido à voz do medo, nós podemos acabar deixando de ser úteis. Olha que coisa perigosa. O medo nos tira a utilidade, a nossa utilidade. Nós podemos acabar nos tornando, é uma palavra forte, mas é o real, nós podemos acabar nos tornando inúteis por causa do medo. Quer ver um texto? Mateus capítulo 25, versículo 24 e 25. Mateus 25, 24 e 25. Diz assim: chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Todo mundo conhece a parábola dos talentos. Todo mundo conhece a parábola dos talentos. Vocês sabem muito bem que o Senhor, né, que é o Senhor daquela terra, chamou 3 dos seus servos, né, 3 dos seus funcionários e falou: ó, eu vou viajar, eu vou sair e eu vou entregar na mão de vocês talentos para que vocês possam administrar. Aí a Bíblia diz que deu 5 para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um terceiro. E a Bíblia diz que o Senhor distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um, né? Então esse senhor entendeu que o primeiro era mais capacitado, deu 5 talentos para ele. Entendeu que o segundo era capacitado também, não tão quanto o primeiro, então deu 2 talentos para o segundo. E o terceiro, não que ele não fosse capacitado, tá, gente? Se não fosse capacitado, ele não teria recebido nenhum. Ele era capacitado, mas não tanto quanto os outros.
ele recebeu um talento. Ou seja, cada um recebeu conforme a sua capacidade, conforme a sua capacitação, certo? Por isso, muitas vezes, nós vemos pessoas que acabam exercendo muito mais trabalho, né, trabalhando muito mais do que outros. Não é porque Deus gosta mais deles, é porque estão mais disponíveis para Deus. Se capacitam mais, estão mais disponíveis, se apresentam mais para o Senhor e acabam recebendo mais trabalho do Senhor. Porque, para quem não sabe, esse simbolismo do talento é justamente trabalho. Estou te dando uma quantidade de trabalho. Eu confio essa quantidade de trabalho na tua mão, né? Para a gente resumir bem resumido. E aquele que recebeu um talento, ele prestando contas aqui para o Senhor, nós sabemos que o primeiro que tinha recebido 5 já tinha prestado contas, o segundo que tinha recebido 2 já tinha prestado conta, e agora o terceiro estava prestando conta para o Senhor. E ele disse que ele não quis arriscar. Ele não quis arriscar, então para não perder aquele talento, ele enterrou de medo. Medo, ele enterrou. O medo nos paralisa, o medo nos trava. Ele foi condenado. Esse terceiro servo ele foi chamado de mau e infiel. E ele foi condenado por isso. Mas o medo pode nos condenar? Sim. Sim, sabe por quê? Deixa eu falar uma frase aqui pesada, mas eu quero que você anote no seu coração. O medo não justifica a sua desobediência. O medo não justifica a sua desobediência. Não adianta querer justificar com medo. Nós não podemos justificar a nossa desobediência com medo. O Senhor tinha dado uma ordem para eles. Olha, você tem 5, você tem 2, você tem 1. Trabalhem, invistam, administrem e prestem conta para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui agora. O que foi que o Senhor entregou na tua mão? O que foi que o Senhor te deu para administrar? Quais foram os talentos, os dons? Quais foram as habilidades? O que foi que o Senhor entregou na tua mão para você administrar? E deixa eu te perguntar, o que você está fazendo com isso? O primeiro que recebeu 5, ele prestou conta e ele disse, olha, eu investi e desses 5 eu fiz mais 5. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que tinha recebido 2 chegou para o Senhor e disse, eu também investi, eu também trabalhei em cima desses 2 talentos. E por conta disso eu recebi outros 2 talentos. Servo bom e fiel, foste bom no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O terceiro chega e diz assim, eu fiquei com medo. Fiquei com medo, eu travei e preferi enterrar para não perder. Servo mau e infiel. Não foste fiel no pouco, até o que você tem lhe será tirado. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Não trave por conta do medo. Não desobedeça ao Senhor por conta do medo. Seja útil. Não acabe se tornando uma pessoa inútil. Eu sei que a palavra é pesada, mas não tem outra palavra para usar. Não acabe se tornando uma pessoa inútil. Porque como a própria palavra diz, até o que você tem lhe será tirado. Até o que lhe foi dado lhe será tirado. Deus confiou, ele confiou a cada um aquilo que Deus entendeu que poderia confiar. A questão é o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos entregou. E eu te garanto uma coisa. Eu sei que eu já disse isso muitas vezes, tanto nas nossas lives quanto nos cultos, nas mensagens. Eu sei que eu já disse isso muitas vezes. Você pode se justificar para quem você quiser. Qualquer pessoa pode acabar acreditando na sua justificativa. A questão é, ela serve para Deus? A tua justificativa serve para Deus? É o que eu sempre pergunto para cada pessoa. Se serve para Deus, ok, não falo mais nada. Agora, faça esse exame, faça esse autoexame e veja. Eu consegui convencer minha família, consegui convencer meus amigos, consegui convencer todo mundo da minha justificativa. A questão não é se você consegue convencer as pessoas.
A questão é se essa justificativa serve para Deus. Porque Ele conhece. Ele sabe o que Ele te deu e Ele sabe o que Ele espera. Ele sabe exatamente o que Ele espera. E acaba que muitas vezes as pessoas acabam deixando de fazer algo para Deus justamente por medo de Deus. Justamente por medo de Deus. Medo de fazer errado. Ah, eu fiquei com medo de fazer errado e acabei não fazendo. Olha só o que o Senhor, na parábola dos talentos, o que ele fala para o terceiro, ele fala para o terceiro servo. É muito importante isso. O que ele fala para o terceiro servo. Ele não disse para o servo que ele não podia voltar de mão vazia. Olha que, presta atenção nisso, gente. Ele não disse que ele não podia voltar de mão vazia. Ele disse que ele não poderia, o que ele não podia era não ter feito nada. Porque ele disse assim, você podia ter no mínimo colocado no banco. Se você tivesse colocado no banco, ia render o juro do banco. Era o mínimo. Você não está sendo condenado por não ter dado lucro. Essa é a questão. Ou por ter dado prejuízo. Você não está sendo condenado por não ter dado lucro ou por ter dado prejuízo. Você está sendo condenado por não ter feito nada. Se você tivesse arriscado e tivesse perdido esse talento, eu não ia te condenar. Não tinha problema. Pelo menos eu ia ver que você fez alguma coisa, que você tentou. O problema é que você não fez nada. O problema é que o medo te travou e você enterrou. E você não tentou. Nós não temos que ter medo de Deus, irmãos. Nós temos que ter o temor. O temor. Porque, como eu disse, o Senhor não nos diz nada para que a gente fique com medo. Ele nos alerta daquilo que o inimigo quer fazer na nossa vida, justamente para que a gente se prepare para isso. Não deixe que o medo te trave. Não deixe que o medo te trave. Porque se a fé é a certeza das coisas boas, o medo é a certeza das coisas ruins. Se a fé é justamente a certeza que nós temos das coisas boas, o medo é a certeza que nós temos das coisas ruins. Fé e medo são completamente contrários. Completamente contrários. Quando o medo está reinando, a fé está sendo destruída. Nós não podemos deixar que o medo caminhe nas nossas vidas, porque ele caminha de mãos dadas com a dúvida. O medo caminha de mãos dadas com a dúvida, e nós já estudamos a respeito da dúvida, né? A dúvida já foi uma voz que nós já pregamos aqui, a voz da dúvida. E a dúvida e o medo, eles andam de mãos dadas, eles caminham juntos, porque um acaba levando o outro, né? O medo nos gera dúvida, a dúvida nos gera medo. Ou seja, um acaba caminhando junto com o outro e daqui a pouco nós estamos ouvindo a voz do medo e a voz da dúvida. E aí quem vai ouvir? Deus, né? Se tem uma voz aqui falando e outra, uma voz ruim aqui falando, a voz do medo, e a outra voz ruim aqui falando, a voz da dúvida. As duas vozes ruins falando, quem que vai conseguir ouvir Deus no meio de tanto barulho? Quem que vai conseguir ouvir Deus? Nós temos que impedi-la e entender que muitas vezes essa voz é espiritual, né? Lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Timóteo 1, 7 diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de covardia, ou espírito de medo, dependendo da tradução, mas de poder, de amor e de moderação. A Bíblia está chamando o medo também de um espírito, né? Então muitas vezes o medo vem através de espírito, né? Ou seja, o diabo ele trabalha com espíritos malignos que vêm justamente para trabalhar nessa área, para trabalhar na área do medo, porque ele sabe que muitas vezes a gente não precisa nem ter exatamente um pecado ou um medo específico, mas se ele conseguir trabalhar o medo, ele sabe que ele já começa a travar as pessoas.
ele sabe que ele já começa a travar os crentes, né? Então, muitas vezes, tão somente ele trabalha o medo, porque o medo vai acabar trazendo outras coisas, né? Quando ele sabe que ele não estou conseguindo, um exemplo, tá, gente? Não estou conseguindo fazer esse crentinho aqui, esse crente aqui cair nessa área ou cair nessa outra área. Vamos trabalhar o medo. Vamos trabalhar o medo, porque se a gente conseguir entrar na vida dele pelo medo, a gente acaba ocupando outras áreas da vida dele. A gente vai gerar dúvida, e aí ele vai começar a cair aqui, cair ali, e nós vamos conseguindo trabalhar na vida dele. Sempre lembrando, gente, o diabo ele é um estrategista. Ele é um estrategista e ele nunca trabalha a curto prazo. Ele trabalha a longo prazo. Ele tem paciência. Olha, o diabo tem uma característica que nós deveríamos ter e nós não temos. Ele tem, que é a paciência. Ele tem paciência. Ele tem paciência, ele trabalha a longo prazo. Ele vai fazendo, trabalhando devagarzinho, querendo fazer a pessoa cair devagarzinho. Vai ouvindo, vai falando devagarzinho, para fazer justamente com que a pessoa caia, né, nisso. E é por isso mesmo, né, que a palavra de Deus repete tantas vezes: não temas, não temas. Porque é só a palavra de Deus que vence as vozes malignas. É a voz de Deus, é a voz de muitas águas, é a única que fala acima das vozes do mundo, das vozes malignas. E é por isso que ela fala tantas vezes: não temas. 365 vezes na Bíblia. Não temas. A voz do medo, ela só traz aquilo desagradável, o sentimento desagradável, né? Agora, uma coisa que a gente precisa se cuidar, tá? Uma coisa que a gente precisa se cuidar. O mal do medo, tá? O mal do medo não é aquele sentimento desagradável que a gente sente no momento. Esse não é o grande problema. Tá? O mal do medo não é aquele sentimento, né? Aquele sentimento ruim, aquele sentimento desagradável que a gente sente no momento do medo. E sim o que ele traz por trás disso. O que ele traz por trás disso é o que realmente é perigoso, tá? Mas a gente tem que eliminar ali, para não deixar chegar aqui. Porque se deixar chegar aqui, aí já se torna muito mais perigoso. E o que ele traz, pastor? Ele traz sentimento de derrota. Ele traz essa sensação de derrota. Ele traz a sensação de incapacidade. Percebeu? Uma pessoa com muito medo, ela se sente incapaz e acaba se tornando incapaz. Essa é a diferença. O medo em si é o sentimento. Só que ele traz coisas que já não são mais sentimentos. Ele traz coisas que já são, vamos dizer assim, já são realizações, né, do mal, é claro, já são realizações da nossa vida. Porque a derrota, ela já é um sentimento de não adianta, eu já perdi. O sentimento de derrota, né? Ou a sensação de derrota, já é algo que eu falo assim, eu não vou mais porque eu já perdi. Percebe? E isso quem traz é o medo. A incapacidade, que foi o segundo que eu citei, a sensação de incapacidade, ela nos trava completamente. Se eu não sou capaz, quantas vezes eu como pastor já ouvi isso? Pastor, eu queria muito fazer isso, mas eu não me sinto capaz. É a sensação de incapacidade. Quem que traz essa sensação de incapacidade? É o medo. A pessoa tem vontade, mas não se sente capaz, ela se sente incapacitada. Ela se esquece que a Bíblia diz que Deus não chamou os capacitados, e sim que ele escolheu os incapacitados para capacitá-los. Justamente para capacitá-los. Eu lembro de uma coisa, eu vou fazer aqui uma analogia muito bacana. Eu acho muito bom quando a pessoa não tem capacitação nenhuma e fala assim, Senhor, eis-me aqui. Sabe por quê? É igual dirigir carro. Eu lembro quando meu pai começou a me ensinar a dirigir carro, e eu dirigia, e ele ficava do meu lado igual um instrutor de autoescola.
E ele falava, não faça isso. Mas não faz. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque se você se acostumar a fazer isso, você vai viciar a fazer isso, dirigindo. Você vai acabar criando um vício. E aí, quando você for fazer o teste da carteira, você vai acabar fazendo isso por vício, por costume, né? Uma memória muscular, né? Você vai acabar fazendo isso, automaticamente você vai acabar sendo reprovado no teste de direção. Então você precisa aprender do jeito certo, para você não criar vícios errados, para você não criar vícios ruins, né? Então eu acho ótimo, porque eu já trabalhei com pessoas na igreja que chegaram num determinado ministério batendo no peito dizendo eu sou muito capacitado nessa área. Só que a pessoa tinha um sério problema. Ela não tinha humildade, ela não tinha submissão, ela não ouvia. Por quê? Ela se sentia tão capacitada que ela achava que o jeito dela era o jeito certo, era o jeito que Deus tinha que fazer porque era do jeito dela. Ou seja, era uma pessoa viciada na sua própria capacidade. Por isso eu digo, muitas vezes, os incapacitados, entre aspas, né? Porque ninguém que tem Deus é incapacitado, gente. Isso a gente precisa entender. Toda pessoa que tem Deus é capacitada, porque Deus não é um Deus incapaz. Se você tem Deus, é impossível você ser incapacitado ou incapacitada, porque Deus não é incapacitado. Se você tem um Deus, que é um Deus onipresente, onisciente, onipotente e eterno, gente, você tem em você um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente e eterno. Como que você pode dizer que alguém que tem um Deus desse é incapaz? Se ele habita em você, é impossível você ser incapaz se você tem um Deus que é ilimitado. É impossível. Então essa sensação ou esse sentimento de incapacidade, ele não pode existir. E ele acaba existindo por quê? Medo. Por medo. O próximo é ausência ausência, um sentimento de ausência ou sentimento de falta de cuidado ou sentimento de falta de proteção divina, né? Quando nós temos medo, nós muitas vezes sentimos essa ausência de Deus ou essa falta de cuidado de Deus ou essa falta de proteção de Deus, quando nós estamos com medo. Porque na verdade o que? A voz do medo já começou a falar mais alto no seu ouvido, e aí você já não está mais ouvindo bem a voz de Deus. Nós já falamos sobre isso muitas vezes aqui na nossa série, né? Quanto mais perto das vozes do mundo, mais longe da voz de Deus. E então, Deus não se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele e da voz dele. E aí nós começamos a sentir a ausência de Deus, e aí a gente acha que é Ele que está ausente, mas na verdade somos nós que estamos nos afastando dele, né? Então, como eu estou falando, sentimento ou sensação de derrota, sentimento ou sensação de incapacidade, esse sentimento da ausência, da proteção e do cuidado de Deus, e por fim, a sensação de abandono. A sensação ou sentimento de abandono. O medo, o que vem por trás do medo são essas coisas. Claro que não é só isso, mas eu estou pegando aqui os pontos mais fortes, tá? Os que realmente mais afetam, tá? Então, por fim, a questão do abandono, se sentir abandonado, né? Vem através do medo, e uma pessoa que se sente abandonada é uma pessoa que vai acabar se esfriando, se ausentando, vai acabar se afastando, né? Em todos os sentidos da palavra. Vai se afastar o quê? Vai se afastar das pessoas, vai se afastar da igreja, já se afastou de Deus, porque quem começa a se afastar da igreja e das pessoas já está afastado, já começou a se afastar de Deus. Tá? Porque quem não se afasta de Deus não se afasta das pessoas, por mais ruins que as pessoas sejam, né? Porque não sei se vocês sabem, 98% das pessoas
saem da igreja ou se afastam da igreja por conta das outras pessoas da igreja, né? Ah, aquela igreja tem muita gente assim, assado, sabe assim? Né? Eu me afastei ou por causa do pastor, ou por causa de um membro, sempre por conta de alguma pessoa, né? A pessoa que não está ausente de Deus, né, que está próxima de Deus, entende que precisa conviver com todo tipo de pessoa e jamais vai se afastar da igreja por conta de outra pessoa, né? Então, muitas vezes, o medo causa esse sentimento de abandono, confunde a pessoa se sente abandonada, sendo que na verdade não está, ela mesma que está como é que eu esqueci a palavra? Ela mesma está se auto-sabotando. Voltou. Ela mesma está se auto-sabotando. Por conta do quê? Do medo. Vai gerando nela o sentimento de abandono e ela acaba se afastando cada vez mais e mais ainda. O medo, isolando isso, obrigado. Ela acaba se isolando por conta dessa autossabotagem mesmo que ela faz. O medo contradiz as promessas bíblicas. Ela não tem harmonia, né? Não tem como harmonizar as promessas de Deus com medo. Não tem como harmonizar isso. 1 Pedro 5, 8 e 9, a gente já está partindo aqui para o encerramento. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Vou repetir rapidinho. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Eu quero ler Amós 3,4, porque eu preciso explicar uma coisa com relação ao leão, tá? Se Pedro está usando o diabo como uma referência a um leão que ruge esperando alguém para devorar, nós precisamos entender como o leão trabalha. E Amós vai nos ajudar. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 4, diz assim: será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nada? Gente, nós temos uma lição aqui tremenda, eu quero que você preste muita atenção. Vai ser meu ato de encerramento aqui na ministração. Pedro diz que o nosso inimigo, o diabo, ele anda ao nosso derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amós nos diz que um leão só ruge quando ele já está com a presa. E se você já assistiu um documentário ou um vídeo vendo leões caçando, você vai perceber o seguinte: você já viu um leão rugindo antes de atacar a presa? Não. O leão não ruge antes de atacar a presa. Porque o leão precisa pegar a presa de surpresa. O leão precisa surpreender a presa. Então ele não faz barulho nenhum. Se o leão chegar, ele viu lá uma manada de algum bicho lá, de zebra, um exemplo. Se ele chegar perto da manada e ele rugir, a manada vai correr. Não vai ficar ninguém. E ele não vai caçar nada. Então, como entender o que Pedro está dizendo? Que o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para pegar, né? É o leão que ruge procurando alguém para devorar. Aí a gente entende o seguinte: o diabo é o pai da
mentira. O diabo é o pai da mentira. Qual é a ideia do medo? A ideia do medo é fazer acreditar que você já foi pego, sendo que você não foi. O leão, o diabo, ele ruge, porque ele não faz igual ao leão. Ele ruge para você ouvir o rugido dele e acreditar que ele já te pegou, sendo que ele não te pegou. O problema é que muitos acreditam que ele pegou e paralisam de medo. E aí sim, ele pega. Porque ele deixou a presa, no caso nossa, vulnerável, com medo. O diabo é mentiroso. Ele ruge para fazer você acreditar que ele já te pegou. Muito diferente do leão de verdade. O leão de verdade, ele chega no silêncio, ele pega a presa sem a presa perceber. Quando ele já pegou a presa, ele ruge. E aí ele ruge para cantar vitória. Olha, eu peguei. Eu sou o cara. O diabo, ele ruge para você e para mim, dizendo assim: eu sou o cara, te peguei. Para ver se você acredita. Paralisa e aí sim você fica vulnerável para ser pega por ele. A diferença do diabo para o leão é que o diabo é mentiroso. E ele quer que você acredite nas mentiras dele. E uma das mentiras dele é fazer você acreditar no medo. É fazer você acreditar na voz do medo. Não acredite no diabo. Não acredite na voz do medo. O medo é uma certeza de derrota, quando ela nem aconteceu. Eu até escrevi que eu gostei dessa frase que eu bolei. O medo é uma certeza da derrota quando ela nem aconteceu. É exatamente o que o diabo quer fazer você acreditar. Não dê ouvidos à voz do medo. O único jeito, você já sabe. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e Ele vai te afastar da voz do medo e da voz do diabo. Amém?